Vamos começar a gravar e pode começar em 3, 2, 1. Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócios, uma temporada especial, uma temporada sobre crédito e cobrança. E hoje, aliás, a gente falou muito sobre vários aspectos técnicos de crédito, como é que funciona, como é que modela, como é que avalia. E hoje a gente vai olhar para uma outra ótica, a ótica de quem está endividado e como é que funciona esse processo. E para cá eu trouxe Larissa Lopes. Larissa, muito obrigado aqui pela sua presença. Imagina, prazer enorme estar aqui com vocês e trocar essa experiência e bater um papo desse tema que é tão importante para nossa sociedade como um todo, né? Larissa, então começar aqui com como, né? Como é que é essa dinâmica, né? Como é que, sobre a ótica do mercado, de quem é tomador e tudo mais, como é que a pessoa consegue, acontece de se endividar e entrar nessa espiral e como é que as pessoas fazem para sair? Traz um pouco da sua perspectiva. Eu sou administradora por formação, então eu brinco que lá no semestre 1 da faculdade a gente começa a ver vários casos e pensa como que as coisas acontecem. Eu acho que o grande ponto, se a gente olhar no mercado brasileiro e pensando no mercado de endividamento em si, é que normalmente as pessoas dão passos além do que a perna dela pode alcançar. Essa é a grande verdade. Então você brinca, né? Tem gente que fala assim, eu tenho um salário de R$ 2.000, mas eu tenho um cartão de 5, então na Uhum. verdade eu ganho 7. E quando você começa a trazer esse olhar de um parcelamento além do que a tua renda mensal pode alcançar, porque eu acho que o grande ponto é, as pessoas começam a fazer as contas não mais por aquilo que compromete a renda mensal em X%, por exemplo, mas vão falar assim, é só uma blusinha. É só um negocinho. E o endividamento vai entrando de uma forma como um todo. É óbvio que a gente olha nesse olhar de sociedade, até estava agora uma semana e meia atrás, 2 semanas atrás na Europa, e aí você vai comparando o mercado. Mercado mesmo, de você comprar uma água e você coloca o mercado brasileiro. E você vai vendo que o salário mínimo num lugar como esse, seja qual país, estava em Portugal, Inglaterra, enfim, você começa a comparar o que o salário mínimo compra num país de primeiro mundo e o que o salário mínimo compra num país como o nosso, que é o Brasil, que é um país que está aí em subdesenvolvimento e crescendo ao longo dos anos, mas que ainda assim você vê uma parte da sociedade sofrendo e sendo esmagada ali pela economia. Então, a gente compara, eu fiz essa brincadeira ontem com um amigo, meu Deus, como que uma pessoa que ganha um salário mínimo tem feito mercado? Porque você entra no mercado e você, não sei se está acontecendo isso com você, mas Uhum. assusta, que você olha e fala assim, cara, isso não é normal. Então, o endividamento eu vejo que ele é uma espiral que se você não tomar cuidado e não tiver um controle financeiro, eu sei que você é expert nisso, né? Nessa dinâmica de você olhar o financeiro e entrar e sair, como que tá essa situação, você vai perder a mão e daí ferrou, né? E aí, olhando um pouco de perfil da população, a, aí pegando um pouco também desse lado de prevenção, né? Quais são os erros que as pessoas fazem, né? Quais são as armadilhas que elas caem que leva para essa condição, né? Você sabe que eu fico pensando num sentido geral econômico, e eu acredito que as grandes promessas, vamos pensar assim, né? A gente tem uma população brasileira que não investe, que não guarda dinheiro. E aí você olha uma população brasileira, a gente até teve um dado recente, estava conversando com os colegas, sobre toda essa questão das bets. Então você vê pessoas que ganham Bolsa Família, ou seja, de alguma forma elas são vulneráveis na sociedade e que ainda assim estão ali investindo, que não é um investimento, né? Mas em si um jogo numa bet, por exemplo. Então você vê essas promessas que são totalmente estranhas. Então você vê o cara que, por exemplo, não consegue guardar R$ 100 no mês, mas gasta R$ 100 numa loteria. Pela esperança de um dia ser sorteado pela ser 1 milhão, né? Tem até uma brincadeira aí de um meme que a moça pediu demissão e no fim não tinha ganhado, então, os milhões ali da lotérica. Então é pensar que eu acho que o grande ponto aqui da sociedade é a gente precisa fazer o arroz com feijão. Então, se esse cara ganha X mil reais por mês, quantos mil reais já está comprometido para aluguel, para a escola das crianças, para o teu mercado? Se você tiver ali uma proteção daquilo que você ganha, dificilmente você vai tomar uma dívida que o seu salário não vá poder adequar. É óbvio que a gente entende num panorama, inclusive olhando para o mercado americano, o que acontece mais com as pessoas que entram no superendividamento?
a história do plano de saúde, por exemplo. O cara não tem um plano de saúde, ele não tem ali um resguardo de um seguro e corre para o hospital e tem uma dívida enorme de milhões de dólares por uma doença que aconteceu. Se você traz para o panorama do Brasil, a gente tem o sistema de saúde do SUS, enfim, e todo esse atendimento, mas quando a pessoa leva uma dívida que ela não se programou, a gente entende que aconteceu e tudo bem. Mas o grande ponto do brasileiro não é esse. Não é uma dívida que aconteceu de um dia para outro, mas várias ações que culminaram numa dívida que chegou então e a pessoa perde a mão da roda. Então aqui a grande preocupação é, se você, até biblicamente a Bíblia fala isso, né? Seja fiel no pouco, para que então você consiga ser fiel no muito. Então, olhando as nossas finanças como um todo, é pensar isso. Quanto é o seu pouco hoje? Como é a sua realidade? Se você não consegue controlar aquilo que você está vendo, como que você vai controlar quando você tiver demais? Então, acho que tem muito a ver, a nossa proteção, ela diz respeito ao nosso próprio cuidado de se organizar financeiramente, ao mesmo tempo por olhar para aquilo que você tem de entrada versus o que você vai ter de saída. Tá, então o que eu peguei aqui são pelo menos 2 passos, né. O primeiro passo é entender, vamos falar aqui, fluxo de caixa, ou entender o Sim, quanto que, você tem de receita, recorrente ou esporádica, quanto que você tem de gastos recorrentes, e aí você poder decidir, o que você pode gastar mais ou não, né, perfeito. e que eu tô entendendo que esse é o principal problema. É E aí isso. você falou de um segundo problema que, além disso, é ter algum tipo de reserva ou proteção Para uma para uma emergência. emergência, né. Exato. Eu vou te falar que eu vou dar um exemplo do meu mercado, que trabalho exatamente em mercado segurador, e a gente fala no nosso mercado, vou dar um exemplo que acontece com muitos clientes. Uma vez ao ano, normalmente, a maioria dos contratos, ele recebe um reajuste que a gente chama de reajuste anual. Esse reajuste nada mais é do que um índice ali, por exemplo, um plano pessoa física definido por parte da ANS. E 98% dos clientes não sabe qual é o mês do reajuste. Só para você entender, o mês do seu reajuste vai ser quando você fechou o teu contrato. Você fechou um plano em fevereiro? Fevereiro é a tua data base para reajuste. Tive uma ligação de um amigo que a mãe dele fechou um plano de saúde e me disse assim, Larissa, meu plano saiu de R$ 1.000 para R$ 1.500, eu não estava esperando isso. Então, qual que é o grande ponto? Quando a gente recebe uma surpresa financeira em algo que é essencial. No caso daquela mãe, então, ela não tem um plano de saúde só porque ela quer, mas ela faz um tratamento super sério e no SUS ela não teria aquele atendimento. Então, a reserva de emergência, ela precisa pegar as nossas finanças e proteger ela de uma forma até para surpresas que você de alguma forma, talvez não tenha se atentado, né? Essa história do plano vai acontecer todo ano. Então, se você não recebeu, fique em paz, que vai chegar na tua casa um boleto reajustado. É importante você sempre entrar em contato com a tua operadora, com a tua seguradora, para saber qual é a tua data base. Mas para você conseguir se proteger exatamente nesse olhar da reserva de emergência. E falando de proteção e inesperado, acho que aqui o Brasil tem a impressão que não tem muito essa cultura, né, de fazer, seguros e Não tudo tem, mais, né. não tem. Talvez um pouquinho de seguro de vida, mas os outros ou talvez de automóvel, né, mas o resto a gente vê que a penetração é baixa, né. É baixa. Você sabe que eu fiz uma especialização na Europa e eu estudei o mercado europeu especificamente na Inglaterra, Reino Unido como um todo. E a gente compara a adesão de seguro de vida de quase 80% da população. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem menos de 10% da população brasileira tendo um seguro de vida. E o mais louco dessa conta é pensar, o seguro de vida é um produto caro? Não. Vou te dar um exemplo básico. Se você tem aí 70 anos e seu medo é, por exemplo, a morte num funeral, você tem seguro de vida que custa o valor de uma pizza, que é R$ 50 o ano. Não é que é R$ 50 no mês. Só que se aquele determinada pessoa vier a falecer, quanto que custa um funeral hoje no Brasil? Pelo menos R$ 5.000. Eu tive um caso de um amigo que o pai dele faleceu na virada do ano, dia 31 de dezembro. E qual que foi o grande ponto? A família não tinha seguro de vida. Eles tiveram que fazer uma vaquinha para conseguir pagar o funeral do pai, que foi quase R$ 6.000. Aí você olha para uma família que já está sofrendo com luto, já está sofrendo com a perda de alguém que é muito importante e precisa fazer vaquinha para conseguir pagar um funeral. Em contrapartida, aquele mesmo pai teria um seguro de vida que custaria R$ 50, R$ 70 no ano. Óbvio, um seguro de vida baixo, mas que cobriria o funeral, por exemplo. Então, olhar para o Brasil e não ver a proteção de seguro de vida ou dos outros produtos de seguro é assustador, porque não tem a ver com preço. Tem a ver com a cultura de contratação. Hoje a gente vê esses grandes bancos digitais que veio aí para facilitar a sociedade de uma série de formas, facilitando a contratação de seguro de vida. Então você entra ali no aplicativo de um grande banco e você consegue contratar. Mas mais do que contratar, a pessoa precisa entender como funciona essa proteção.
Tive um caso super triste de uma família de amigos agora, em novembro, 40 anos de idade, o pai da família foi comprar um carro para a família e sofreu um acidente no caminho, no dia do aniversário dos filhos. Os filhos têm 1 ano e um casal de gêmeos de 2 anos. Ele tinha 40 anos de idade. A esposa trabalhava em casa. Você perder alguém que tem 3 filhos para sustentar, imagina o que acontece com a renda dessa família. Mas por sorte, essa família tinha um seguro de vida muito expressivo e eles estão ali resguardados. Então a gente precisa entender que o seguro de vida ele não é só uma proteção, ele é um investimento para a sua proteção até emocional. Porque imagina, se eu perco meu marido hoje, com certeza eu vou entrar numa possível depressão, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar no estado que eu não vou produzir como eu produzo hoje. Então o seguro de vida ele não vem só para proteger o patrimônio em si, mas proteger você como um todo, né? Porque a gente sabe que um dos maiores motivos de divórcio hoje é o quê? A questão financeira. Então imagina você estar sofrendo a perda de alguém tão importante e ainda ter que lidar com o financeiro. Então isso é muito preocupante. E por isso o seguro de vida entra nesse mercado trazendo essa solução de proteção para a tua família. Agora, como é que funciona? Eu sempre me perguntei como é que funciona essa conta, assim, né? Então, vamos supor, você falou, uma pessoa de 70 anos, você pagar você falou que 50, 70 reais. 50, 70 reais No ano. vai tá segurado para fazer o funeral, né? Aí você falou, o funeral vai custar uns 5, 7 mil. Quando vou pegar aqui 50, 70, aí a primeira conta que eu faço é quantos anos a pessoa tem que viver para pagar o funeral de, sei lá, de 5 mil. Né? E teria que viver 100 anos. Para poder fechar essa conta para a seguradora. Como é que funciona isso? Você sabe que eu brinco no semestre 3 da faculdade, tive uma aula de atuarial. E a minha dúvida era a mesma que a tua. Que você falou assim, como que essa conta fecha? Vamos lembrar que a seguradora ela tem um único objetivo, financeiro. Eu brinco que no plano de saúde, no seguro de vida, no mercado segurador, não existe café da manhã de graça. A conta é feita matematicamente. A conta é feita através de um cálculo atuarial. O matemático atuarial ele vai olhar as estatísticas de probabilidade daquela perda. Então, quando você hoje recebe um cálculo de seguro do seu carro, imagina que eu e você temos a mesma BMW e nós temos a mesma idade. Porém, você mora num bairro e eu moro num outro. O cálculo que o seguro faz é olhar qual é a taxa de incidência desse bairro, qual é a taxa de incidência desse bairro para o roubo. E aí eles têm uma precificação. Da onde tem esse histórico? Do próprio mercado segurador. Quando a gente bate um carro, quando o nosso carro é roubado, a gente tem o que se chama de sinistro. E esse sinistro é um valor que é um cálculo que fica lá na conta da seguradora. Só para você entender, a SUSEP é a nossa Superintendência de Seguros no Brasil. Se você entrar hoje no site da SUSEP, existe um relatório de todas as seguradoras, de todos os produtos. E esses produtos vão dizer exatamente isso. Vai falar assim, olha, o seguro de auto da Porto Seguro teve uma taxa de sinistralidade de X%. Quando a gente faz essa conta, muitos seguros a conta fecha. Então, eu vou dar um exemplo, um seguro de vida. Eu tenho 28 anos, eu pago seguro de vida desde os 16 anos. Eu tenho 12 anos pagando seguro de vida, eu nunca usei. Então, a gente olha para o resto, quantas Larissas tem? É o conceito do mutualismo. O que é o mutualismo no Brasil, no mercado segurador? Todos nós pagamos e nem todo o tempo nós iremos usar. Pensa no seu carro. Se esse ano você pagou o seguro de carro, você não bateu, a Porto Seguro vai te devolver o seu valor? Não. Mas na hora que eu bati, o seu valor foi utilizado para entrar aqui na minha conta. Só para você entender qual que é o BEP ali do plano de saúde do mercado segurador. Quando eu olho para um seguro saúde, por exemplo, a gente fala que até 70% de sinistro é uma conta boa. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo? Se a Amil, por exemplo, ganha R$1 milhão de seguro saúde, se os clientes usarem até 700 mil, é uma conta boa. A gente chama de taxa de sinistro boa. Acima de 70% começa a ser o desafio. Quando a gente fala de um produto como vida, por exemplo, o seguro de vida ele é uma das taxas mais baixas. Porque não é que poucas pessoas morrem, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu digo que no todo, no lote ali de tantas pessoas contribuindo, uma outra morre, uma outra vai acontecer essa questão. Diferente que o plano de saúde. Hoje o plano de saúde está sofrendo. Por quê? Os diagnósticos são super altos, os custos de tratamento são caros e a conta não está fechando. Então, no saúde, só a conta matemática ela está certa. Nos outros produtos, estão super bem, graças a Deus está dando tudo certo. Tá, você está falando o seguinte, então, se tem um grupo de pessoas de 70 anos que fizeram o seguro funeral, a conta que ele vai fazer não é... sobre você em si, mas sobre todo o lote. Se eu vou viver 10 ou 20 anos e quanto eu tenho que pagar para dar esse número, mas olha, todo mundo que naquele ano
tá fazendo o seguro funeral Uhum. e quantos que eles estimam, de acordo com a tábua atuarial, quantos que Exato. eles estimam que podem estar falecendo, e aí essa razão E é que essa define. balança fecha, e fecha mesmo. Qual que é o ponto? Seguro de vida, ele não protege só a morte. É engraçado falar isso, né? O seguro de vida, ele tem uma série de coberturas adicionais. Uma série de Uhum. coberturas. A gente tem morte, invalidez por acidente, invalidez por doença, doenças graves. Então, exemplo, eu descobri um câncer hoje, tem uma cobertura que te dá uma indenização pelo aquele câncer que você descobriu. Eu não preciso morrer de câncer para ter aquela indenização. Por que eu tô te dizendo isso? Cada cobertura que eu adiciono aumenta o valor do meu seguro, que a gente chama de prêmio. Então, aquele Uhum. prêmio vai aumentar. Só que ninguém, em todo o tempo, vai acionar. É impossível todas as pessoas ao mesmo tempo acionarem o seguro de vida. É impossível uma pólice inteira de 100%, 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo fazerem. Mesmo que aconteça uma catástrofe, por exemplo, a gente tem agora o que está acontecendo em Los Angeles, toda a questão dos incêndios e tudo que está acontecendo. Mesmo todas aquelas casas pegando fogo, que foi um acidente super triste, a conta é, o resto do estado da Califórnia não pegou fogo. O resto dos Estados Unidos não pegou fogo. Então, aquela determinada seguradora que tem aquele seguro residencial daquela casa que pegou fogo, ela tem outras casas que estão intactas e que os moradores estão ali pagando. O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? A gente sabe que o mercado segurador sofreu um boom no Rio Grande do Sul de tudo que aconteceu com os alagamentos. É claro que o sinistro do Rio Grande do Sul é um custo altíssimo. Mas por que a seguradora não vai quebrar por conta disso? Porque não existe só a seguradora. A gente chama que tem a seguradora e por trás dela tem a resseguradora, que é a seguradora da seguradora. Então o que eu estou dizendo? Se der muito ruim numa catástrofe, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma resseguradora pode ser acionada, dependendo do contrato. Então, em outras palavras, toda seguradora tem uma reserva técnica. A gente diz que para alguns produtos a reserva técnica é de 15 milhões de reais. Então, se der muito ruim em determinada região, se der muito ruim no determinado público, a seguradora consegue acionar essa reserva técnica, a seguradora consegue acionar uma resseguradora e, consequentemente, o mercado de seguro consegue ser protegido como um todo. Você está falando o seguinte, né? Que se uma seguradora tiver uma exposição muito grande Uhum. para ou para uma pólice específica ou para algum tipo de concentração, se deu o caso de Los Angeles, ela é obrigada a dividir esse risco com outras seguradoras ou com a resseguradora para não ter o risco de Quebrar. quebrar, Na né? verdade, nem que ela é obrigada, ela já tem esse contrato. Então, ela já tem. Você tem a Porto Seguro, por trás da Porto existem várias resseguradoras que já têm um contrato com a Porto. Deixa eu te dar um exemplo em números, tá? O Jorge contratou um seguro de 1 milhão de reais. Tá bom? A Porto está protegendo o seu prédio. 1 milhão de reais, se queimar tudo, a indenização vai ser de 1 milhão. 1 milhão de reais, ela está protegendo, você pagou 1 milhão de reais, mas ela está protegendo seu patrimônio em 10 milhões. Então, você deu um prêmio de 1 milhão e ela protege seu patrimônio em 10 milhões. Ou seja, se seu prédio pegar fogo, vai vir na sua conta 10 milhões de reais. 10 milhões é dinheiro pra caramba. Então, o que a Porto vai fazer? Ela vai pegar o seu 1 milhão e fazer assim, ó, resseguradora A, eu quero aceitar o Jorge como um risco. Você aceita ele comigo? Aí a resseguradora vai falar assim, aceito. Então, 80%, por exemplo, as taxas são definidas em cada contrato, tá? Mas eu vou dar um exemplo mais padrão de mercado. Então, a Porto vai falar assim, ó, 80% do seu valor do Jorge fica comigo. Então, 800 mil reais fica comigo. 20% vai para a resseguradora. Perfeito. Deu ruim no seu prédio. Como que vai ser essa indenização? Na hora que a Porto for pagar os 10 milhões, ela não ficou com prejuízo de 10 milhões. Ela ficou com prejuízo de 8 milhões. Porque 2 milhões daquele prejuízo ficou com aquela resseguradora. Então, os contratos, eles são feitos assim. Para grandes riscos, nós temos alguém por trás, um cosseguro, um resseguro, que vai protegendo o mercado, além da reserva técnica, que é um valor que já está dentro da seguradora. Então, em outras palavras, o que a SUSEP ela faz, que é a Superintendência do Brasil nos seguros? Ela vai criando mecanismos que tenta proteger o mercado segurador. Porque se uma seguradora quebrar, poxa, muitas vidas serão afetadas. Então, quando a gente cria mecanismos técnicos, como reserva técnica, resseguro, cosseguro, a gente consegue proteger o mercado como um todo numa catástrofe, por exemplo. Agora você falou que para vida, desculpa, para vida não, para plano de saúde é diferente, né? É a A conta. conta não fecha, A né? conta não está fechando. Vou te contar por quê. A gente tem, historicamente, aquela tábua ali, né, de mortalidade, de Aham. doenças. E por muitos anos,
As crianças, só para você entender um contexto geral, acredito que você que é consumidor de plano de saúde saiba disso. Se você tem uma criança num plano de saúde, ela é muito mais barata do que uma pessoa de 40 anos. E essa conta sempre foi assim. Por quê? A conta matemática é: quanto mais velho eu me torno, maior são as chances de diagnóstico de uma determinada doença. Tem outras palavras, a chance de eu ter um AVC, por exemplo, é muito maior aos 70 anos do que aos 10 anos. Não é que ninguém tem AVC aos 10, mas a conta é essa. Porém, o mundo mudou. E nessa mudança de mundo, nós temos agora uma das UTIs mais caras no plano de saúde, é a UTI pediátrica. É o âmbito pediátrico. Por quê? Algumas doenças começaram a ser descobertas até 3 anos. Vamos dar o exemplo do diagnóstico do autismo. Se hoje uma criança ela é diagnosticada com autismo, ela tem uma série de terapias que ela precisa fazer. Então, eu tenho, por exemplo, um cliente que o filho dele faz fono, psicólogo, psicomotricidade, terapia ocupacional. Então, são 4 profissionais. Ele faz uma sessão por dia, então ele faz 4 sessões por dia. Logo, em uma semana, o que ele usa de plano de saúde, a sessão é mais ou menos R$ 250. Então, imagina, por dia ele está usando R$ 1.000. Por semana são R$ 5.000. Logo, por mês, são R$ 20.000. Só que o valor dessa criança no plano, quanto que o pai paga, é R$ 700. A conta não fecha, porque ele gastou 20 mil, mas ele paga 700. No passado, nós não tínhamos um histórico assim, em que crianças até 3 anos usavam tanto o plano de saúde. Então, por conta disso, a matemática do plano de saúde deu uma virada. Pela primeira vez na história, a gente vê as seguradoras com mais medo de aceitar crianças do que pessoas mais velhas, por exemplo, de 40, 50 anos. Para você ter uma ideia, a maioria das seguradoras de mercado hoje, quando você vai fazer uma proposta de uma criança, você é obrigado a fazer uma declaração de saúde complementar. Então, o que eu estou dizendo? Além de perguntar as perguntas comuns, eles vão lá e começam a perguntar um monte de outras coisas. Para quê? Para entender esse risco. Porque é um risco agora que é um risco conhecido, é um risco que eles não tinham programado. Quando eles fizeram a conta de cobrar R$ 700, eles pensaram num risco. Só que não é mais esse risco. O risco do autismo e de algumas outras doenças são tão altos que a conta matemática não está fechando. Então, pela primeira vez na história, não sei se vocês viram em 2023, pela primeira vez, desde que tem o plano de saúde regulamentado no Brasil, que é desde 98, o plano de saúde fechou em vermelho. O que quer dizer isso? Que tudo aquilo que eles receberam versus aquilo que eles gastaram, a conta não fechou. Então, o plano de saúde tem sido um desafio bem grande aqui no mercado segurador como um todo. E aí, qual é a perspectiva? Olha, a perspectiva é o que já está até mudando de mercado. Coparticipação. Acredito que alguns conheçam esse termo, mas o que é? Um plano de saúde com coparticipação, ele quer dizer que toda vez que você usar o plano, você vai participar, você vai pagar uma taxa nesse valor. Você tem hoje, por exemplo, operadoras que não trabalham mais sem coparticipação. O que quer dizer? Se você quiser contratar um seguro-saúde, você contrata, mas você vai participar desse risco. Então, se, por exemplo, custa uma consulta R$ 100, você vai ser coparticipado em 30%. Então, R$ 30 é seu. Então, hoje o mercado como um todo tem imputado a coparticipação como uma obrigatoriedade nos contratos. No passado, quando eu falo no passado, eu digo pelo menos numa perspectiva de 10 anos, nós tínhamos contratos de coparticipação numa adesão super baixa. Quase ninguém tinha. Hoje, assim, massivamente as pessoas têm fechado. Por quê? Porque o mercado está forçando a isso. Eu não vou citar o nome das operadoras, mas a gente tem 3 grandes players hoje no mercado que não funcionam mais sem coparticipação. Então, o cliente, ele pode ser o cliente mais premium possível, ele pode querer pagar o plano que tem a Albert Einstein em sírio-libanês e não vai conseguir ter um plano sem coparticipação. Aí você está falando da pessoa física, né? Não, na pessoa jurídica também. A pessoa jurídica já está funcionando assim. Então, a gente tem hoje mercado que funciona o seguinte. A gente tem 2 tipos de coparticipação. Coparticipação parcial, coparticipação total. A coparticipação parcial, o que ela é? Terapia. Você só vai pagar taxa se você usar terapia. Por que terapia? Por conta dos gastos que eu te contei agora nessa última história. E coparticipação total. Para tudo que você usar. Um pronto-socorro, uma internação, uma cirurgia, um exame, você vai pagar uma taxa. Então, a gente tem hoje no mercado brasileiro, no plano pessoa física, jurídica, empresarial das grandes, plano com coparticipação. Ou parcial ou total.
E para pessoa jurídica, eu já vi o caso que quando você usa muito um ano, no ano seguinte já fica mais caro, né? Isso vai acontecer mesmo. Existe uma conta que é a seguinte: para empresas até 99 vidas é um tipo de reajuste, empresas acima de 100 vidas o reajuste é outro. Então, eu vou só desmembrar para ficar mais fácil. Empresa até 99 vidas, a regra diz assim, ó. Imagina aqui, tem a minha empresa, a sua empresa, a empresa do Vinícius e a empresa da Jaque. Pessoas aleatórias. Todos nós estamos na mesma operadora, tá bom? Eu pago R$ 1.000, você paga 10 mil, o Vinícius paga 5 mil, a Jaque paga 10 mil reais, não importa. Todos nós fazemos parte de um pool. Esse pool todo mundo vai ser colocado no mesmo bolo. Independe, se você usar 10 milhões de reais em consulta e eu usar R$ 0, eu vou ser reajustada da mesma forma. Uhum. Todos nós. Então, vai ser um índice para todos os clientes daquela determinada marca. Naquele tipo de contrato vão ser reajustados da mesma forma. É isso que a lei diz. Empresas acima de 100 vidas, eles vão olhar para a sua empresa. Então a empresa do Jorge, ele trouxe quanto de lucro, de valor pago? Pagou 1 milhão? Perfeito. Quanto que usou? Eu tive uma empresa recentemente que eles pagaram 1.200.000 de plano, mas eles usaram 3 milhões de reais. Então o prejuízo, o sinistro dele, a taxa de sinistralidade dele estava em mais de 125%. Aí veio a seguradora e falou assim, olha, se você quiser permanecer com a gente, você pode, mas o reajuste é de tanto. E o reajuste era de quase 80% no valor. Então, empresas acima de 100 vidas é bem perigoso. Nesse caso dessa empresa que usou quase 3 milhões, só uma pessoa teve um diagnóstico de câncer e usou 500 mil reais. Uma pessoa. Então, a conta fica bem perigosa, né, para empresas acima de 100 vidas. Empresas menos de 99 vidas, a conta é uma piscina, a gente chama, que é o pool, né? Todo mundo ali no mesmo bolo. Agora, aproveitando um pouco todo esse conhecimento, né? Já me disseram também que tem uma tendência das pessoas contratarem seguro médico no exterior, né? Que Internacional, faz mais né? sentido do que os atuais aqui no Brasil. O que você acha dessa opinião? Eu até brinco, né? Eu te falei, eu tenho uma especialização internacional, então eu entendo o mercado brasileiro, entendo o mercado do exterior como um todo. Qual que é o grande perigo do plano internacional? Não estou dizendo que ele é ruim, tá? Porque para muitas famílias eles encaixam. Eu já vou te falar para quais são. O perigo do plano internacional é que ele tem um limitador de utilização. Então, vou dar um exemplo. Eu vou contratar uma operadora internacional, ela diz assim, Jorge, eu aceito você vai pagar $10.000 no ano, porém você tem uma cobertura de até 5 milhões de dólares. Qual que é o problema? Se você descobrir uma doença grave, um tratamento sério e você precisar passar desse valor, ferrou. Porque você vai ter que pagar do seu bolso. No plano de saúde brasileiro não é assim. No plano de saúde brasileiro, eu tenho uma carteirinha da Mil, tenho uma carteirinha da Sul América, não importa. Se eu precisar usar 50 milhões de reais, eles não podem me negar, dizendo assim, olha, chegou no seu teto. Não tem teto de utilização. No plano internacional tem um teto de utilização. E aqui mora o grande problema. Eu tive um caso de uma cliente que foi para Nova York no ano passado. E ela não acionou, ela não foi com uma pólice de seguro viagem. Ela chegou em Nova York, ela teve um AVC. Um mês de internação custou $500 mil. E só não custou mais porque a gente conseguiu uma transferência. A gente conseguiu um jatinho levando ela de Nova York aqui para São Paulo para ser atendida, inclusive no Sírio-Libanês. Se ela continuasse ali, porque ela inclusive ainda está internada, essa senhora, ela não saiu do hospital. Se ela tivesse um plano internacional, imagina, se a cobertura é de 5 milhões de dólares, $500 mil ela usou num mês só. Então, o problema do plano internacional era uma doença grave. Porque você não tem controle, a vida não tem controle, né? A gente não tem como saber que eu vou usar 10 milhões, eu vou usar 5 milhões. Então, isso é perigoso. Para quem a gente indica o plano internacional, inclusive vende pra caramba, a gente tem alguns cargos de CEO, de diretoria, que viaja ao Brasil e o mundo como um todo. Então, você tem um cara, por exemplo, de uma multinacional que tem uma cadeira no Brasil, mas uma vez por mês, 2 vezes no mês, está na Europa, nos Estados Unidos. Para esse tipo de cliente, a gente entende que o seguro viagem é um custo que às vezes ficaria muito alto. Então, para eles, para esse tipo de perfil, vale a pena. Então, a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, a Care Plus, que é uma operadora no Brasil, mas que ela tem parceria com a Bupa, que é uma das maiores seguradoras internacionais. Então, se eu fecho hoje um seguro na Care Plus, eu tenho como ter essa cobertura estendida para o exterior, Estados Unidos, Europa, enfim, onde eu tiver. E aí faz sentido se você tem de fato essa necessidade de viagem e esse sentido como um todo. Mas o seguro internacional, ele tem essa ressalva do valor da doença que é meio perigoso. Mas se você não tiver esse receio de, eu sou saudável, tá tudo bem por aqui,
é sim um seguro que vale a pena em alguns pontos financeiramente. Não, muito bom, muito bom. E aí, voltando aqui, né, a gente acabou É mergulhando indo, a né? fundo mundo de seguros, mas tem tudo a ver com crédito também, né? Porque, na verdade, você está se prevenindo, né? Ou você pode estar tendo que pegar dinheiro emprestado para cobrir algo inesperado, né? É verdade. Como é que aqui no mercado brasileiro a gente falou um pouco dos produtos, né? Falamos rapidamente de vida, seguro médico, mas assim, qual é a visão geral? Quais são os produtos de seguro e o que aqui no Brasil a gente usa e o que a gente não usa e quais são as tendências? Olha, você sabe que tem um seguro que a gente chama de prestamista, que tem tudo a ver com crédito. O que é o seguro prestamista? Eu vou ali no banco e eu tomo um empréstimo no Banco do Brasil, por exemplo. Uhum. E normalmente a gente brinca que o gerente do banco ele tem várias metas para bater e ele tem ali aquelas coisinhas que ele precisa fazer para bater a meta. Mas um dos seguros que eu mais indico e que as pessoas não contratam é o seguro prestamista, que é um seguro vinculado àquele determinado empréstimo ou financiamento. Em outras palavras, é o seguinte: eu contrato um seguro para que, se eu vier a falecer, ou seja, na minha eventual morte, que sou o tomador daquele crédito, o seguro vai quitar aquela dívida para mim. E a gente tem vários casos, e assim, eu tive um caso tão bobo que era um consórcio, por exemplo. Um colega nosso de mercado contou pra gente esse caso que eu fiquei em choque. O consórcio, ele é um valor que você paga ali na mensalidade. O seguro daquele consórcio era de R$ 45 por mês. A gente tá falando que é R$ 45 numa parcela altíssima que o cara tinha. E o cliente foi lá e falou para essa colega: não vou fechar. Não quero, não quero, não quero, não quero, quero um seguro, quero um consórcio sem seguro. Um ano depois, ele veio a falecer. A esposa, que então era dona de casa, tinha uma série de contas para pagar, óbvio, a ausência do marido e tudo mais. E ela foi lá ao consórcio e falou para a corretora: ué, por que não tinha seguro? E aí a corretora mostrou por A mais B que aquele determinado senhor não queria contratar. Mas a gente pensa, R$ 45 protegeria aquela família a longo prazo. Então esse seguro prestamista, ele vem exatamente para esse tipo de parcela. Uma parcela de um empréstimo, uma parcela de um financiamento. E é uma tendência de mercado que já vem do mercado internacional, que é uma adesão, porque a grande verdade é que o mercado internacional, eles embutem as coisas, né? Então você já tem ali que às vezes o cliente nem vê que está pagando o seguro. Mas é um seguro que deveria ser contratado pelas pessoas e a gente percebe que as pessoas não têm. O seguro de vida, a gente vê que ao longo dos anos as pessoas têm passado a adquirir mais. A gente olha Uhum. estatisticamente e tem sim crescido o número de adesões. Ainda ela é mínima? Ainda ela é baixa? Ainda o Brasil como um todo precisa melhorar culturalmente quanto a isso? Não temos dúvida. Mas pensando em tendência de mercado, a gente olha esses produtos. Diferente que o seguro automóvel. As pessoas têm diminuído a adesão do seguro automóvel. Por quê? Os custos do seguro automóvel, para algumas classes, se tornaram muito altas. E aí veio uma novidade de mercado, que ela é bem perigosa, que é o quê? A associação. Não sei se você já ouviu falar de proteção veicular. O que é a proteção veicular? Ela não é uma seguradora, ela é uma empresa que determinadas pessoas abriram ali aleatoriamente, e essa empresa diz para você assim: olha, Jorge, eu sou como um seguro, mas eu não sou um seguro. Você vai me pagar uma taxa ali, R$ 200, R$ 300, depende do carro, depende, enfim, daqueles números, e se você for roubado, se você bater num terceiro, a gente indeniza. Mas qual que é o grande problema da proteção veicular? Primeiro que várias dessas proteções são empresas de lavagem de dinheiro, várias dessas proteções as empresas somem, você não sabe quem é, mas o mais triste disso tudo, a gente tem uma cláusula na proteção veicular que diz que a indenização é paga em 90 dias úteis. Pensa para uma família, num salário mínimo médio, roubado o carro. Como que uma família vai ficar 90 dias úteis sem um carro? Não tem como. Enquanto no mercado de seguradora a indenização é em 30 dias, porque a Uhum. SUSEP manda. Então a gente vê que o mercado ele tem descido ali a contratação por conta dos altos valores. É óbvio, gente, que a gente precisa se colocar no lugar do consumidor e entender. Não é que ninguém não paga o seguro porque não quer, né? Ninguém fala assim: ah, eu adoro ficar no risco, eu adoro que eu possa ser roubado e não tenho onde recorrer. As pessoas não pagam porque elas não podem pagar, e aí por isso elas acabam se tornando refém do sistema como um todo, né? E aí é um perigo. Mas pensando em mercado, a gente tem essa tendência do prestamista que deveria ter uma adesão melhor, o Vida tem crescido e o Auto tem diminuído como um todo.
É, o do seguro prestamista, eu faço projeto de crédito na América Latina. Ai, que legal. Aí, tanto Colômbia quanto Equador tem uma modalidade, não sei se seria exatamente, mas é o seguro do crédito. É isso mesmo. E em alguns casos é até obrigatório. E quando você tem um cap, um valor máximo de taxa de juros que você pode cobrar, você colocar o seguro, colocar outras coisas, viabiliza às vezes a operação que não era viável Para para aquele aquele determinado. determinado nível de risco, né? É isso mesmo. E assim, é isso que eu te digo, assim, o mercado internacional, ele tá muito mais maduro no seguro do que o Brasil. E a gente olha o mercado internacional e você vê, é isso que acontece. Tem a operação que nem acontece. Você tem um tipo de... Vou dar um exemplo do RC, que é um produto que a gente vende bastante lá no nosso escritório. O que é responsabilidade civil? Ela diz o seguinte, vou dar um exemplo no meu escritório, sou corretora de seguros. Se eu ou qualquer funcionário do meu time errar numa pólice, imagina que hoje era seu dia de renovação e o meu funcionário que faz isso esqueceu. O que acontece? Você vai lá e bate o carro. Você não está segurado. Você vai me processar por isso. O seguro de responsabilidade civil, ele vem para quê? Para pagar essa indenização num erro. Então, o Uhum. médico que erra numa cirurgia, óbvio, não pode ser intencional, né? Não pode ter intenção de dolo, não é nada disso. É um acontecimento, um caso externo. Um médico, um advogado que não chega a tempo de uma audiência que era crucial. Uma série de profissões tem o RC. A gente tem, por exemplo, hoje, contratos que as pessoas falam: eu só vou deixar você ser nossa corretora se você mostrar uma pólice de responsabilidade civil. Então você vê que em algumas relações comerciais e estratégicas, o seguro ele é uma ponta que ou tem ou não vai acontecer, que é o caso que você contou agora, né? Não vai rolar esse Uhum. crédito se não tiver o seguro embutido. Bom, e aproveitando aqui o nosso apoiador aqui do Board Academy, né, que cedeu aqui os estúdios para de gravar o podcast hoje. E quando você está montando conselho de administração, que a Uhum. pessoa tem responsabilidade, quais são os seguros que o conselheiro deveria ter? A gente tem o que a gente chama de DNO, que é o Direction and Officer. Esse seguro ele é um seguro especificamente para um cargo de diretoria, de conselho de administração. Em outras palavras, ele tem o mesmo conceito do RC, que é a responsabilidade civil, e ele vem para proteger aquela empresa, mas principalmente aquele diretor num determinado erro de uma decisão. Sei lá, eu tô aqui no conselho e a gente decidiu comprar uma empresa e no fim a empresa, sei lá, na semana seguinte quebrou e todos os investidores estão vindo me cobrar porque foi a minha decisão. O DNO, ele é um seguro que vem para proteger aquele diretor numa decisão errada, numa tomada de risco errada, lembrando, sempre quando é uma coisa que não seja intencional. Porque eu digo isso porque, infelizmente, a gente tem no mercado corporativo erros de diretoria que foi uma lavagem de dinheiro, um crime que aconteceu, o seguro não vai vir indenizar. Uhum. Agora, numa determinada ausência, num caso fortuito, numa coisa que é extraordinária, o seguro de DNO, que é esse Direction Officers, ele vem para proteger esse cargo de conselho. E eu vou te falar, grandes empresas não têm DNO. Então a gente tem assim, eu tive um caso recente de uma amiga, né, que o pai dela tá sendo processado em quase 1 bi. E na hora que ela me contou, quase caí pra trás, engoli seco. Um 1 bilhão de reais por conta de um erro corporativo. E aí eu olhei pra ela e a primeira pergunta que eu fiz, ele tem DNO? E ela falou, Lari, graças a Deus. Esse 1 bi não vai ser coberto pelo DNO dele inteiro, mas pelo menos uma parte desse prejuízo, caso ele seja condenado, enfim, o processo tá rolando, a decisão ainda não foi feita, o DNO ele vem pra proteger aquele diretor que iria nem a palavra é nem quebrar, né? Ele iria tudo que ele tinha ia sucumbir, ainda assim a dívida ia acontecer. Então, mais uma vez, a gente mostra que o mercado segurador ele vem proteger o patrimônio de uma família. Se você olhar em todas as contas, em todos os produtos, o seguro vai te proteger. É num vida, é num residencial, numa casa de Los Angeles, é no teu carro que foi roubado no final do dia, é no plano de saúde, porque quando a gente fala do plano de saúde, o problema do plano de saúde não é uma consulta. Porque uma consulta você pode, se você for mais humilde, ir num médico super popular. O que mais tem hoje é médico popular, barato para pagar. Mas qual que é o problema hoje? Precisar de uma cirurgia grave e que não tem vaga determinada em algum hospital e você não tem para onde correr. Então a gente pensa no seguro, para essas coisas mínimas, a gente consegue dar um jeito. Agora, você bateu o carro ali, deu R$ 300 uma lanterna, você dá um jeito. E se você for roubado daquele carro, que é o teu sustento?
num Uber, por exemplo, né? Num motorista de aplicativo. Então, a gente vê que o seguro, em todos os aspectos, ele protege o patrimônio das suas gerações, né? Não só a sua. E falando agora de tecnologia, né? Tem esses testes de DNA que você consegue identificar a assim, se a pessoa tem tendência ou alta probabilidade de ter algum tipo de doença, Mutação alguma genética, coisa, né? tudo mais, isso impacta o mundo de seguros ou isso eticamente não faz, ou não faz sentido? Onde que seria, deixa eu reformular aqui, qual seria o limite ético, né, de você analisar e cobrar o seguro de acordo com o perfil também do DNA e tudo mais? O que está acontecendo nessa aí? Vamos lá. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que segura todo o nosso mercado de saúde, ela diz que sintoma e tendência não pode ser considerado como uma doença pré-existente. Então, o que eu estou dizendo para você? Vou dar um exemplo. Eu sinto dor no meu braço. Se eu não tenho nenhum diagnóstico, sei lá, de artrose, de artrite, de qualquer questão, não é uma doença. Logo, o meu risco não pode ser exacerbado porque eu tenho um sintoma sobre aquilo. Então, assim, ó, uma probabilidade, vou dar um exemplo. Na minha família existe uma probabilidade de AVC. Probabilidade não pode ser considerado como eu sou uma paciente de AVC, porque eu não sou, não tenho nada, absolutamente nada. Então, no sentido de imputação de doença pré-existente, isso não acontece. Perguntando sobre a cobertura, não tem cobertura hoje no Brasil, nos planos, esses exames de sangue, até aqueles swabs, né, que você faz para descobrir essas mutações genéticas. Não tem cobertura. Existem alguns planos premiums que têm cobertura para esse determinado exame. Não, mas a minha dúvida não é nem a cobertura, é o contrário. Você ter acesso aos dados do paciente e precificar em função disso. Exato, isso não pode acontecer. Agora, vamos falar da vida real? Eu tive um caso super estranho, recente, tem 6 meses, em que o paciente não declarou. Só para você entender o panorama. Se você vai fazer um plano de saúde hoje, existe uma declaração de saúde que acontece. São perguntas que aquela seguradora vai fazer sobre a sua saúde. Esse beneficiário não declarou nada. Ele disse que não tinha nada, ok. A seguradora virou para ele dias depois da análise e disse assim: olha, você declarou que não tem nada, porém nós somos investidores numa farmácia. E no histórico da farmácia consta que você compra todos os meses remédio para hipertensão. Iremos te perguntar novamente, você tem hipertensão ou não? Agora, o cara olhou e falou, peraí, pelo amor de Deus. Se a gente parar para pensar pela LGPD, isso aqui é um crime grave. Porque a farmácia, mesmo que seja parte do mesmo grupo, ela não pode compartilhar um dado sensível, que é, então, o histórico de compra de um cliente, para uma seguradora do grupo. Isso não deveria acontecer, mas aconteceu. E no fim, esse beneficiário de fato tinha hipertensão, a gente não sabia disso, e ele foi lá e corrigiu a declaração e escreveu, tá bom, ok, eu tenho hipertensão. Então é muito perigoso essa questão tecnológica, e a gente vê a tecnologia como um todo, então tudo a gente assina, quando a gente entra num site, né, li e estou de acordo. Até tem uma série no Netflix que fala sobre os problemas da tecnologia nesse sentido. Quando você entra num programa de desconto da farmácia, quando você entra num programa de desconto de determinado local, você está dizendo assim, ó, eu compartilho os meus dados. E a gente tem visto no mercado, como um todo, sendo afetado o mercado de saúde suplementar por isso. Eu tive um caso, esse tem mais tempo, ele tem mais de 1 ano e meio, que o cliente fez uma cirurgia de desvio de septo num hospital. E na hora dele migrar para uma operadora, ele foi lá e disse que não tinha nada. Porque a maioria das pessoas falam isso, não tenho nada. E aí o hospital, que era do grupo daquela operadora, virou e falou assim, não, em 2010... você operou de desvio de septo, então declare aqui o seu desvio de septo. Então é muito perigoso essa questão da tecnologia, né? Porque a gente tem esse compartilhamento de dados de todas as nossas questões de saúde e que em algum momento pode se tornar contra a gente, seja numa indenização, seja numa cobertura, então é bem, bem complicado, né? Né? Vai virando Black Mirror, né? Vai virando Black Mirror. Te falar, vai virando Black Mirror. E é difícil, porque você fica entre a cruz e a espada, né? Porque você não vai aderir? Vou dar um exemplo. Você compra lá um Ozempic. Vai lá, e quer participar do programa de fidelidade da farmácia? Sim, por 30% de desconto. Todo mundo adere. Ninguém para pra pensar, ninguém pensa. Todo mundo assina. Hoje as pessoas, elas não leem. Então, depois que a gente vai lá ver na entrelinha que tá escrito isso. Olha, tal grupo tem acesso aos seus dados. Então, é um pouco perigoso e é triste, porque o consumidor, ele começa a ser lesado, é óbvio.
Em casos em que a pessoa está lesando a seguradora, isso está errado, né? Se você tem uma doença, você tem que declarar. Mas em casos que a pessoa é surpreendida por uma decisão que ela não esperava, é bem complicado, né? Eu brinco assim, ó. Teve um cliente que falou, eu não tenho nada. Eu falei, que bom, tá bom, então só declarar sem problemas. Anos depois, de verdade, foram tipo 4 anos depois, ele foi fazer uma ressonância e apareceu um pino na coluna. Por quê? Porque em 98 ele operou a coluna. Aí a seguradora falou, como que você tem um pino na coluna se não foi com a gente que você operou? Aí ele foi lá e falou, é verdade, eu operei. Então, não tem como um pino na sua coluna aparecer. A gente precisa ser verdadeiro e sincero naquela declaração de saúde. Mas o mercado de saúde, ele tá diferente, eu brinco, né? Ele tá bem complicado e os nossos próximos anos vão ser bem complicados para adesão, com certeza. Aí, aproveitando, tem uma pergunta que eu faço sempre para as pessoas, né? E acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo, que é o seguinte, né? Se alguém chegasse para você e falasse, olha, você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós, né? Essa seria uma boa ou uma má notícia, né? E o que você está fazendo nesse sentido? Olha, eu e meu marido, a gente tem uma frase. A gente ama viver. Eu amo viver. Eu amo a vida e eu sinto que é o maior presente que eu tenho é a vida. Eu até compartilhando aqui uma coisa pessoal, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu na semana do meu aniversário de 1 ano de idade. E hoje eu tenho 28 anos, então há 27 anos eu perdi meu pai. E eu olho agora para a vida que eu tenho, a família que eu construí, e eu penso, imagina, com certeza meu pai ia querer ver a filha que ele construiu, as minhas irmãs, enfim, como nós estamos hoje. E eu penso que a vida é exatamente esse presente. Eu sou cristã e eu penso que o Senhor me deu a chance e a honra de estar aqui nesse momento, nesse dia. E eu tenho que viver a vida da melhor forma possível. Eu tenho essa obrigação, porque eu estou respirando o ar que meu pai gostaria de respirar. Eu estou vivendo a vida que ele com certeza gostaria de viver. Então, se alguém dissesse para mim que eu tenho mais 100 anos, mais 50 anos, mais que meus avós, mais que alguém, eu ia falar glória a Deus. Porque para mim a vida é esse presente de Deus. Mas não adianta só viver se não tiver um propósito. Então eu fico muito sempre me apegando a esse propósito. Eu entendo que meu propósito hoje é cuidar de pessoas. Meu coração, eu amo gente. Dá pra ver que eu gosto de falar, eu gosto de conhecer pessoas. Eu sou apaixonada pela vida nessa troca. Eu acho que a gente tem que sempre sentar numa mesa pra ouvir, pra poder aprender. Com certeza você tem histórias pra me contar que eu não vivi e talvez nunca vou viver. Então eu tenho que te dar essa dica. Às vezes você tem essa dica pra me dar. Então, se você me dissesse que eu tenho mais 100 anos, eu ia falar glória a Deus, porque eu tenho mais 100 anos no meu propósito, mais 100 anos vivendo a vida, mais 100 anos tendo a oportunidade de impactar o mundo e deixar o meu legado. E porque um dia eu vou morrer, mas os meus filhos, os meus netos vão olhar e falar assim, eu era filha da Lari Lopes, eu era neta da Lari Lopes, e eu vou marcar a minha geração de alguma forma. Então eu ficaria extremamente alegre se alguém me dissesse isso. E assim, supondo que isso tem uma grande chance de ser realidade, né? O que você está fazendo, o que você faria para garantir que você vai ter uma vida de qualidade nesses 50, 100 anos? Você sabe que eu mudei recentemente o meu padrão de vida, de qualidade de vida, de exercícios e de alimentação saudável. Até emagreci nos últimos 4 meses 12 quilos. Estamos treinando, entrei no desafio 120 dias sem açúcar, 60 dias sem parar de treinar. E tô aqui nessa vida de saudável, que até foi um impacto muito positivo que meu marido trouxe para minha vida. E eu entendo, e o Vini sempre me falou isso. Ele falava assim, Lari, imagina você ter 80 anos, tá toda torta, e você lembrar que a culpa foi sua. Porque você não treinou aos 28. Aí você pega e fala assim, meu Deus, isso é assustador. Então hoje, por impacto mesmo da minha família, eu tenho feito isso. Então, treinado, comido melhor, e eu brinco que é sempre é um reset que você tem que fazer pra dentro, né? Do tipo, tem dia que você não quer. Vou dar um exemplo. Voltamos agora do ano novo. A gente passou 20 dias viajando. Você volta pra tua rotina, você fala, meu Deus, eu tenho que voltar pra tudo de novo no sentido de acorda 6 da manhã, vai pra academia, faz isso daqui. E esse é o impacto totalmente do meu marido. O Vini é um dos caras que mais olha pra mim e fala assim, Lari, a gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente, como cristão, fala, é o templo do Espírito Santo. É tua responsabilidade fazer isso. E o pior, porque uma coisa é você ter uma doença é que a culpa não é tua. Uma coisa é você sofrer um acidente que alguém bateu em você. Agora, a outra é você desenvolver uma diabetes porque você comeu açúcar demais. Você desenvolver uma hipertensão porque você comeu sal demais. Então, pensar nesse lugar de quero viver 100 anos, mas quero viver 100 anos na melhor saúde possível. E porque, assim, quando você olha, né, expectativa de vida, e agora tem tudo a ver com as tábuas atuariais, expectativa de vida em 1940 era de 40 anos, hoje está 77, 76, 77, dá 5 meses e meio por ano de aumento de vida, né? E de expectativa de vida, né? E isso
tá crescendo de uma forma mais exponencial do que linear. Aham. Né? E aí o ponto, né, quando isso acontece, bom, você vai ter um impacto já direto, que você falou aqui de saúde, você ter lucidez, ter mobilidade e tudo mais. Tem um impacto que a gente conversou rapidamente financeiro, Sim. porque todas as previdências estão quebradas, se isso Quebradas acontece. mesmo. Eu até fiz uma especialização na faculdade de Previdência, é surreal. É surreal a conta, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando. É bizarro. É desesperador. Né? E aí, quando você olha para o lado de profissional, a única solução é você ter, nessa sobrevida, você ter um segundo ciclo onde você vai criar um negócio novo, vai montar uma coisa mais empreendedora para continuar ativo, né? E assim, isso que você falou, pensando até em previdência, porque assim, ó, uma coisa é você viver 100 anos e você viver os melhores 100 anos da sua vida, né? Outra é Uhum. você viver 100 anos e você tá na sarjeta, talvez na pior situação, não só financeira, mas estou falando em todas, lá no ciclo da vida, né? Naquelas áreas da vida. Então eu concordo plenamente com você. Vou dar um exemplo. Agora mais cedo eu estava numa reunião com a dona Edith, um amor de pessoa, uma mãe de uma cliente nossa de muitos anos. E ela tem 75 anos, vida toda pela frente, toda linda, linda, uma senhora assim, coisa mais linda, toda bem. E aí eu olho pra ela e eu coloco no panorama outros clientes meus que têm às vezes menos idade que ela. E você vê a pessoa mal. Toda, Uhum. desculpa o termo, mas assim, toda terrível. Aí você olha e fala assim: Meu Deus, se for pra viver a vida, eu quero viver a vida dessa forma. E aí você vê ela, no caso dela, o plano de saúde super alto, o valor é caro pra caramba, mas ela tem condições de pagar. Ela tem condições de continuar naquela vida. E ela mesma comentou, Larissa, eu vejo que tem colegas da minha idade que não conseguem custear esse valor. Então é muito triste você chegar no final da sua jornada, no final da tua vida como um todo, e você olhar e falar assim, nossa, eu não tenho dinheiro pra sobreviver. Eu não tenho dinheiro pra, sei lá, se quiser comer um sorvete no final do dia, não poder sair. Então acho que é muito complicado a gente seguir a vida desse jeito e não ter uma perspectiva a longo prazo de ter uma vida de qualidade, uma vida boa. É lógico que tem coisas que você não tem como fazer, tem coisas que você não pode ajustar, mas aquilo que tá na tua mão, dê um jeito e resolva. Essa é a grande verdade, né? Não, e para mim é uma coisa que quando caiu assim essa percepção, falei, ó, eu tenho que rever todos os meus cálculos porque não dá para olhar para trás, né? Você tem que É. olhar para frente e tá preparado, né? Preparado fisicamente, financeiramente, em termos de propósito, né? Para entrar numa nova jornada, né? Então, e é muito isso, né? O Vini fala isso, é uma frase engraçada, né? O que não tem como resolver, resolvido está. Então, o passado já foi. Você não vai ter como olhar para trás e falar: olha, eu perdi 10 milhões, eu podia ter guardado tantos mil. Já foi, você não tem como ajustar. Mas, se você tem como olhar isso e pegar essa sua experiência do passado e corrigir para o seu plano futuro, poxa. Aí é vida e tem como ajustar. Então, é a lição de casa. A gente até aproveita que tá no início do ano e você tem a chance de fazer essas metas, né? Ajustar. E, gente, dá pra arrumar. Eu acho que tem muita coisa que a gente não dá pra chorar pelo leite derramado. Já foi. Mas dá pra ajustar o leite que ainda vai continuar saindo ali pra vida. Uhum. Não, muito bom. Assim, a gente começou falando sobre crédito, sobre o mercado, e acabou caindo aqui no mundo dos seguros, né? Mas tem tudo a ver, né? E seguradora e empresa de crédito, elas são contracíclicas, né? Então, quando você tem um conglomerado financeiro que tem as duas, o resultado financeiro é bem melhor, porque quando um tá bombando o crédito, no ciclo seguinte, o seguro está bombando, né? É verdade. Então é bem saudável. Eu trouxe aqui, ó, para você, né, Ah, como nasce uma startup, que demais! Você é né? especialista em tudo isso, né? Isso é muito É, legal. Eu admiro muito. Ó, o passo a passo para criar um negócio de sucesso altamente lucrativo. Ó, eu tô ganhando de presente, você compra, hein? Porque tá coisa mais linda, que legal. O Jorge é investidor, né? Então você tem também, muita essa né? experiência nesse mercado. Muito obrigado O, pelo livro, muito o, obrigada o mesmo. Larissa, e quem quiser te procurar, te encontrar, quais são as redes, como é que faz? Ó, meu nome é Lari Lopes. Se você quiser saber mais sobre o meu negócio, sobre o que eu vivo no meu dia a dia, você vai me encontrar no Instagram como Lari Lopes Firmino, no LinkedIn como Larissa Lopes. A minha empresa chama Agnos, então se você quiser também saber mais sobre o nosso mercado segurador, entender se você já tem um seguro e quer recotar, enfim, ver um pouco de mercado, a gente lá na Agnos, a gente faz uma consultoria de seguros, então tem momentos que eu vou falar pra você, fica no seguro que você tá, que é o melhor caminho, e tem momentos que vale a pena você migrar. Então você me encontra aí no Lari Lopes Firmino, lá tem uma bio
bio e tem todos os detalhes da nossa empresa. Se você precisar de alguma coisa, é um prazer enorme te ajudar. Muito bom, muito obrigado. E você que está assistindo a gente, compartilha, dá joinha, segue a gente no canal, né? Passa para os amigos. É muita informação, assim, são coisas que são altamente instrutivas. Foi uma aula aqui sobre seguro, sobre inadimplência. Muito obrigado, Imagina, Lari. eu quero te agradecer, ó. Siga o canal, compartilha, pega esse vídeo, curte. Olha o trabalhão que ele tá tendo aqui. Isso aqui é um trabalho incrível, porque, imagina, ele tá dando todas as dicas de anos de mercado, e isso é maravilhoso. Então, com certeza, se você foi tocado aí por algum insight no seu business, na sua vida pessoal, com certeza compartilha com alguém. Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com você e tamo junto. Precisar de alguma coisa, tô aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Pronto.